Só que ele tem Palmeirense, 38 anos. O Everton Tá acabando a carreira do Everton. Se ele se machucar em algum teste, o Carlos Miguel entra e não sai mais. Esse é o problema também. A chegada do Carlos Miguel no Palmeiras deu um bafafá nos noticiários esportivos, principalmente por ele ter jogado até pouco tempo atrás pelo rival Corinthians. Muita gente criticou, chamou ele de traidor, de mercenário, mas de qualquer forma a passagem dele pelo Corinthians foi boa, apesar de não ter entrado pro hall dos melhores goleiros. E agora no Palmeiras ele tá mandando bem nos treinos e já estão falando que a titularidade do Everton tá sendo ameaçada e que o Carlos Miguel ser titular é só questão de tempo. Será o fim da era o Everton? Carlos Miguel agora vai ser titular? É isso que você vai ver nesse vídeo. Cara, eu tenho uma opinião sobre o Everton como não palmeirense, de que pra mim ele não é goleiro de seleção brasileira. Contextualiza que Só o isso. Lopes é o nosso Goleiro de ilustre Pô, de a gente tem que respeitar muito a história dele no Palmeiras. E ele é um goleiro de, como quase todos os goleiros, de algumas falhas e algumas grandes defesas e alguns grandes jogos. Mas por ele é um exemplo, goleiro comum. o Só que Everton para ele o tem Palmeirense, 38 anos. O Everton Tá acabando a carreira do Everton. O Everton para o Palmeirense está para o Cássio, para o Corinthians. Não. Nem o Cássio. O Cássio pra muitos é o maior jogador da história do Corinthians. Cara, o Everton O Everton não é nem o maior goleiro. O Cássio é O uma Everton não é nem o maior entidade. goleiro. O Everton. Mas é top 3 maiores. Se o Hugo Souza Não, ganhar uma mas Copa é do maior, né, Brasil, tipo, ele já se Ele é top aproxima 3, do Everton. é Marcos Leão e o Everton, é isso. Hein? Oi? O Hugo Souza ganha a Copa do Brasil, ele se aproxima. É que o Everton tem Libertadores, Não. mas eu entendo. Pra mim, Pra mim, o processo do Everton vai ser natural vai ali. ser o Abel. Eu O também acho que vai ser Abel natural. vai falar, ó, o contrato dele acaba ano que vem, que é no fim do ano que vem. O contrato do Everton vai acabar no fim de 2026. O Carlos Miguel Mas o Palmeiras quer renovar, Sim, tá? eu acho que o Everton no Palmeiras vai até 2027. Mas aí, cara, Que daí, em 2026, a partir da metade de 2026, o Carlos Miguel vai começar a ser titular. eu vou te falar uma Que coisa. foi o mesmo processo do Fernando Praz e o O Everton. Carlos Miguel é melhor goleiro do que o Everton. Vai ser o mesmo processo do Fernando Praz e do Everton. Porque o Everton era melhor que o Fernando Praz na época e foi postergando até que o Everton pegou a Só que titularidade. É o mesmo caso do isso Carlos a gente Miguel. tá falando do Acho que o Carlos Miguel que Jailson jogou se no aproxima Corinthians. até mais, Nossa, né? Porque o Jailson teve esse processo dentro do Palmeiras também, só que ele era terceiro goleiro, né? E o Jailson acabou sendo titular ali naquele brasileiro de 2016 numa decorrência de lesões e sobrou pro Jailson E e de ele uma pegou a questão responsabilidade. interna, né? Porque o Palmeiras não quis renovar, e aí o Praz sai até, de certa forma, chateado com a diretoria do Palmeiras, Sim. vai pro Ceará. O último jogo que a gente viu de Carlos Miguel foi Corinthians. No Corinthians, ele era excepcional goleiro. Excepcional goleiro. Muito bom goleiro. Foi embora, não jogou mais. Então a gente tem a imagem daquele Carlos Miguel. O dia a dia de clube, pra goleiro, é diferente, né? Porque a gente não vê Bem goleiro. diferente. Você não vê o cara entrando e falando, pô, O goleiro só joga um, né, cara? tá indo bem, ele tá entrando melhor. O goleiro é no dia a dia ali. Se tiver pra você tirar o titular, tem que ter uma disparidade de atuação. Assim como foi meio que Carlos Miguel e Cássio. O Cássio tava declinando, falhando e o Carlos Miguel voando. Beleza, se foi mal feito, se teve a história, né, de puxar tapete, ok, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ali é performance. A do goleiro é diferente. Quem que é o preparador de goleiro do Palmeiras? Não sei, mas ele tem que olhar Aquele ali. carecão lá, né? Ele tem que olhar e falar assim, ó, deixa eu te falar, no dia a dia aqui nos treinos, o Carlos Miguel tá 190 por hora, ou o Everton tá 130. Porque se tiver ali 140, 160, ele não troca. Mas já é dito Ele não que troca. o Carlos Miguel surpreendeu muito a diretoria O do Rogério Palmeiras Godoy. Rogério Godoy? quando começou a treinar ali. Não, Que o ele é treinamento muito do Carlos bom Miguel é muito bom. Então, ele é muito Só bom que eu acho que a principal diferença de Cássio e Carlos Miguel agora para o Everton e Carlos Miguel é que o Cássio falhava mais vezes do que o Everton falha. A diferença é que as falhas do Everton Agora são no em fim. momentos maiores, assim. mas eu acho que é são em natural, momentos de ele- maior. Se, vai por ser- exemplo, o pênalti ontem tivesse sido validado, não tivesse impedimento, ia ser um burburinho muito maior em cima dele do que pelo que de fato aconteceu. Que o Cássio falhava em rodadas do Brasileirão, falhava ali alguns lances mais comuns. O Everton não. O Everton falha na semifinal do Mundial. Vendo, né, pai? Porra. O cara Ei, lembra calma aí, tudo. cara, Porque a gente o tá no Everton ele programa falhava. 6 da tarde. Mas assim, Mas ele falhou em momentos mais decisivos Sim, do que o sim, Cássio. é diferente. Só lembrando Mas que é o natural. Marcos Falhou no Também, principal. cara. falhou no A maior Mundial falha da história do Palmeiras com o é do Manchester Mas United. vai ser uma curva aqui, ó. O Everton, ele vai. A tendência é Não, realmente final do ano que vem, ou talvez PDB. assim, num Paulista. Se ele se machucar em algum teste, o Carlos Miguel entra e não sai mais. Esse é o problema também. Tiver uma Porque oportunidade. o Lomba já ficou pra trás. Tiver uma oportunidade, sinto muito. Bom, já já a gente vai falar de São Paulo. Vamos ficar essa última parte Perguntaram do programa aqui, aí, e o Dida 45 fica minutos. como nessa história?
Não, top 3 do Palmeiras, eu acho que o Everton vocês exageraram. Não, mas é esse o top Não, 3. o top 3 goleiros da história do Palmeiras, eu acho que É ele esse. tá na briga. Ele tá Não, ali. ele tá na briga, É certeza. esse. É. E o Everton se Dida, tornou o goleiro a com questão mais do Dida vitórias na Libertadores. O Dida também entra no hall dos maiores goleiros da história do Corinthians. É que o Cássio, pra muitos corintianos... É o maior ídolo, não é nem o maior maior goleiro, ídolo né? da história do Corinthians. E tem a questão de título, tem a questão de tempo, tem a questão de defesas históricas. O Cássio nunca Agora, falhou o Dida é melhor goleiro que todos esses. O Dida é, com certeza. No principal momento Dida da é história melhor do que Corinthians, o Cássio não falhou. O Dida é melhor do que do Everton. Pô, Não, o Dida não é- tem. Com certeza. E aí você tem essa relativização em relação a títulos. E você, o que acha disso, torcedor? Carlos Miguel é melhor que o Everton ou a imprensa tá exagerando? Comenta aqui a sua opinião, já se inscreve no canal se você gosta de tretas e polêmicas do mundo do futebol e eu te espero no próximo vídeo e tchau!